Olha, Nath, a gente tá brincando aqui, mas o assunto é sério, porque o Piauí registrou, no ano de 2023, o maior número de divórcios desde o início da série histórica, que foi lá em 2009. Segundo dados estatísticos do Registro Civil, foi contabilizado um aumento de quase 17% nos divórcios concedidos em primeira instância ou realizados por escritura judicial, em relação aos casos registrados no ano seguinte a esse levantamento, no caso, foi 2022, né, Nath? Isso, exatamente. E no cenário nacional, gente, também teve uma alta de quase 5% quando a gente compara com esse ano de 2022. Por isso, hoje a gente decidiu abordar isso em estúdio com especialistas. A advogada, especialista em direito de família e sucessões, a Luana Uchoa, que está aqui com a gente, e o sociólogo e doutor em antropologia, que já esteve no Antenados com análises super pontuais, o Arnaldo Eugênio. Sejam todos bem-vindos aqui ao Antenados. Obrigado, é sempre um privilégio estar aqui com vocês e com o público de vocês também. Olá, boa tarde, minha primeira vez, agradeço muito o convite. E olha, gente, como a gente estava falando, a gente trouxe aí a voz do pessoal das ruas, lá do centro de Teresina, o que eles estão achando, mas o assunto é sério, né? Eu já queria começar aqui com o professor, que ele sempre joga uma bomba assim, né, Nath, no meio da discussão do tema. E, professor, eu queria perguntar para você, que, na sua opinião, no caso, o que teria motivado esse aumento de quase 17% nos divórcios no Piauí, né, entre esses anos, né? Como estudioso, sociólogo, antropológico, como é que você analisa esses dados e esse cenário apresentado na pesquisa? Bom, primeiro, a gente olhar para os dados, a gente vai imaginar assim, o Piauí é reflexo de uma conjuntura nacional. Sim. Então, são fatores sociais, culturais, religiosos, econômicos, que vão perpassar todo um tipo de relação. Então, as relações, os casamentos, eles não estão fora do mundo. As pessoas estão vivendo no mundo. Então, muitas vezes, o que acontece é que alguns fatores podem ser primordiais para que haja uma separação, um divórcio, uma querela entre um casal. O que a gente precisa entender é que o casamento ele é uma instituição social, portanto, ela tem regras e normas do ponto de vista social e jurídico, que a Luana pode colocar, mas do ponto de vista sociológico e antropológico, ninguém casa por amor. Ninguém casa por amor, ninguém decide casar porque eu estou amando. O amor é construção e isso leva tempo. E a maioria dos casais, dentro de 50 anos, não consegue entender o que é esse sentimento. Muitas vezes as pessoas casam por um interesse objetivo. E isso é legítimo de cada um. Então, muitas vezes, você já percebeu que tem casamentos que duram 50 anos, tem casamentos que duram 2 horas após a cerimônia. Ou seja, existem vários interesses, vários elementos, vários aspectos. Então, não dá para você analisar todos os divórcios por um único prisma. O que a gente pode dizer é que muitas pessoas casam apaixonadas. A paixão, ela é uma emoção. Ela não dá para você medir. E ela é muito fugaz. Efêmera. Ela é muito efêmera, ela é passageira. E um casamento, na lógica que a nossa sociedade pressupõe de uma base religiosa cristã, sim, é que é para sempre, até que a morte nos separe. Deixou sempre no ar, né? Esse fundo a gente fica refletindo. Mas agora vamos para a doutora também, para entender como é que o processo de divórcio extrajudicial tem impactado o sistema judiciário aqui no estado. Falando mais de uma forma estatística, doutora. Então, a gente entende que o divórcio ele pode ser feito de duas maneiras. A forma judicial, ou seja, que envolve processo, e a maneira extrajudicial, que a gente pode fazer por cartório. O que vai diferenciar a maneira desse divórcio? Basicamente, se há consenso ou não. Se aquele casal que decide se separar, está de acordo, seja em relação à guarda dos filhos, seja em relação aos bens, a essa divisão. Então, a gente pode dividir basicamente dessas duas maneiras. O aumento que houve, que a gente viu no IBGE agora, que saiu esse dado, na verdade, ele é de uma maneira geral, ele envolve os dois tipos de divórcio. Até porque o tipo de divórcio que vai ser feito é no caso a caso, sabe? Entende? Então, a maneira como vai ser realizado não impacta já realmente nesse dado do IBGE, exatamente. E perguntar para você também, que a gente observou um aumento na guarda compartilhada aí nesse sentido, nesse cenário, quais fatores legais contribuíram ou contribuem para essa mudança e quais são os principais desafios que, no caso, os advogados, especialistas, em casos de divórcio com filhos menores podem enfrentar nesse sentido? Pronto, a guarda compartilhada é o que a gente entende como uma guarda padrão, é o modelo padrão que a gente entende hoje. O que é que ela significa? Tanto o pai como a mãe vão decidir na mesma proporção sobre a vida do filho, não é só a mãe, não é só o pai. A gente entende que é o modelo ideal porque tem uma participação conjunta mais efetiva dos dois pais. Nenhum pai fica sobrecarregado, em teoria, em relação ao outro.
A gente entende que esse é o melhor modelo porque a criança ela fica mais assistida, a criança ela fica mais amparada pelos dois. Então, a gente, como advogado, a gente sempre analisa, será se realmente cabe uma guarda compartilhada? Será se aqueles pais, aquele ex-casal, tem condição de ter uma boa relação para conduzir a vida desse filho após a separação? Em caso positivo, a gente se entende que a guarda compartilhada é melhor. O outro tipo de guarda que a gente comumente fala é a guarda unilateral, ou seja, que só um dos pais tem um poder maior de decisão sobre a vida do filho. É o modelo ideal? A gente pode dizer que não, mas sempre depende do caso a caso. Existem casais que, por exemplo, como eu estava até conversando aqui com ele, falando sobre Lei Maria da Penha, casos de violência. Uma situação em que envolva violência do ex-casal, talvez não seja o mais ideal que eles tenham aquele contato. Às vezes tem uma medida protetiva entre esse ex-casal. Então, o contato direto talvez não seja o mais ideal para a vida da criança, que é o caso da guarda unilateral, que às vezes a gente aconselha. Mas tudo depende do caso a caso. A gente não pode dizer que um é melhor que o outro. A gente pode dizer o que é melhor para aquela família em si. Contexto, para a família mesmo ali, né? Exatamente. Professor, e no contraponto do divórcio, a gente tem um casamento, né? E eu sinto que as pessoas estão casando menos. Eu não lembro de ter ido recentemente a algum casamento. O Vitor foi recentemente, mas está cada vez mais espaçado. Quando eu era criança, eu tinha a sensação que eu frequentava mais casamentos do que hoje em dia. Quando eu era adolescente também, frequentava muito casamento. Então, e aí, à medida que a nossa geração foi crescendo, eu não sei o que acontece também, esse dado do IBGE trouxe até que a taxa de natalidade caiu bastante. Nascimento, estava até falando, do nascimento, né? Eu acompanhei esses dados. Então, assim, a gente está cada vez mais distante do matrimônio, e quando se tem um matrimônio, ele dura pouco, é muito, assim, rápido. O que acontece nessa geração? É o seguinte, a partir dos anos 90, com o advento das redes sociais, começou a se exacerbar muito o individualismo e essa visão do ego. Então, a carreira, o ego, os holofotes. Então, as pessoas começaram a buscar muito, se centrar muito no seu próprio eu. Então, ela achava, antes se pensava em casamento, eu vou encontrar alguém para compartilhar minha vida que me complete. Na realidade, não há ninguém que nos complete. Nós somos incompletáveis. A nossa própria completude somos nós mesmos. Enquanto eu buscar no outro uma completude sobre mim, eu nem me achei. Aí eu vou me perder ainda mais, que serão dois perdidos numa noite suja, como diz o filme. Então, na verdade, a sua percepção ela é verdadeira. Por quê? Porque as pessoas passaram a viver mais num mundo de bolhas, cada um na sua bolha. Então, elas imaginam que vivem no coletivo, mas individualmente, que eu não preciso de ninguém. Mas, para viver na solitude, você precisa ter muito equilíbrio. Por isso que quando na solitude não é solidão. A solitude não é a mesma coisa de solidão. Então, eu, por exemplo, vivo na solitude há muito tempo. E por isso a própria sociedade ela me cobra isso. Ela já questionou a minha sexualidade. Ela já questionou a minha capacidade de amar. Ela já questionou vários aspectos sobre a minha vida. Porque eu não aceitei ficar dentro da Matrix. Que foge de um padrão, Que né? foge do padrão que a sociedade define para cada um de nós. Então, você via mais porque as pessoas aceitavam mais. Hoje você vê menos porque as pessoas não estão mais vendo no casamento como algo que seja necessário e essencial para a sua vida. Porém, é que muitas pessoas vão para a solidão, outras para a solitude. As que vão para a solidão, elas imaginam, elas buscam nas redes sociais likes, que é viver na ilusão. As pessoas estão vivendo numa ilusão a cada vez maior, então fica mais difícil de você conviver com uma outra pessoa, porque conviver com o outro não é fácil. Não é fácil mudar uma outra pessoa. Tente conviver com você e seus fantasmas. Sua mente está toda hora tentando sabotar você. Sua mente está toda hora dizendo coisas, botando medo. O medo ele é importante, sim, mas é uma forma também de nos paralisar. Porque por medo eu não vou fazer determinadas coisas. E se eu casar? Porque para me casar eu tenho que abrir mão de muita coisa. Não, mas é se eu abrir mão da minha individualidade. Tem como? Não há como. Se você vai casar com alguém e abrir mão da sua individualidade, você se anula. Essa relação já nasce sadada. Agora, quando os dois não entendem isso, é um eterno conflito e que nós temos que ir para o judiciário para resolver essas querelas. Né, Luana? Então, assim, a Luana mostra exatamente isso, porque ela vê o reflexo do que eu estou dizendo. Então, muitas sociedades, você não escolheu seu parceiro. Então, cada sociedade, ela define que casamento ela quer, como ela quer que você comporte. Vista, por exemplo, uma roupa lilás no casamento. A sociedade vai dizer, mas por que lilás? Todo mundo veste branco. Porque você não está querendo ficar dentro da Matrix. Isso vai incomodar. Quando você é solteira, você senta na porta de casa, na calçada, com a camisa rasgada, shorts, sem chinelo, todo mundo diz, ela é solteira, ele é solteiro. Quando você casa, se o vizinho passa, você não pode mais fazer isso, você é casado. Mas o que mudou? Isso mudou porque agora nós, a sociedade, tem uma expectativa em relação a você. Você tem que se comportar tal e qual a gente quer. Aí a gente começa a entrar em conflitos. Quer dizer que eu entrei num casamento ou foi numa prisão, numa jaula de ferro, que a sociedade já estava pronta e você entrou e agora vai ter que ficar nela.
Porque para sair você vai encontrar vários problemas. Muitos tentaram sair, principalmente mulheres numa sociedade machista, vão pagar muito caro. Muitos pagaram com a vida. Muitos pagaram com o próprio corpo, a violência contra o próprio corpo, porque não aceitar conviver naquilo ali. Quanto mais você vive num casamento fracassado, mais você atrai para você, constrói em si um karma. Você poderia se livrar. Não é fácil. Por isso, antes de casar, não pense. Apenas não case. Fica aí o conselho. E uma pergunta, Nath, para os dois, que é em relação a se há, de fato, uma relação entre o aumento dos divórcios e essa menor taxa de nupcialidade aqui do Piauí também com relação aos nascimentos. Tem uma relação aí, doutora, por exemplo? Da taxa de divórcio? E a questão de natalidade, nupcialidade? Eu acredito que, assim, muitos casais têm se divorciado mais por motivos diferentes do que era antigamente. Eu acho que eu tenho percebido muito essa mudança. Por exemplo, no ano passado, com aquela questão, não sei se vocês viram falar, do boom que teve do jogo do Tigrinho, né? Sim, quando surgiu tudo aquilo. A maioria dos clientes que eu divorciei no ano passado foram em decorrência de jogos. Foi em decorrência de problemas financeiros adquiridos na constância do casamento, em que um cônjuge fazia uma dívida, não contava para o outro, em determinado momento a mulher, ou enfim, o outro descobria, aquilo causava uma insegurança. Então, hoje a gente trata de problemas, outros problemas que antigamente, por exemplo, a gente não tratava, que antigamente a mulher, querendo ou não, ela tinha mais o dever de cuidar da casa, de gerir ali os filhos. O homem tinha um papel mais patriarcal, de prover, de dar o sustento ali da casa. Hoje a gente não encontra mais esse tipo de família desse jeito. Na verdade, as mulheres estão cada vez mais entrando na vida profissional, estão se tornando mais independentes. Eu não acho isso ruim, de maneira alguma, porque a gente vê muitas mulheres ainda, infelizmente, presas a um relacionamento por conta do aspecto financeiro, porque não tem como sobressair em relação a isso. E isso impacta... Isso é um tipo de violência. Então, assim, ela não está por amor nem por paixão. Ela está submetida a uma forma... que a gente chama. É o tipo de violência patrimonial. E isso impacta, por exemplo, também na questão de uma pensão. A pensão ela pode ser tanto para o filho menor, caso o casal tenha um filho, mas a pensão também pode ser para a ex-mulher. Existem muitos homens, muitos ex-cônjuges que não querem pagar a pensão para a mulher. A mulher, óbvio que tem uma situação que precisa, que depende financeiramente dele. E um dos maiores motivos da gente judicializar, de ser necessário judicializar um divórcio em relação à pensão, é quando o homem não entende isso. Ele acredita que pelo fato de ele trabalhar, dele ter trabalhado e independente do regime de bens dele, a maioria dos homens, querendo ou não, pensa assim, ele não acha que tem que fazer a divisão equitativa do patrimônio. O regime da comunhão parcial diz 50% do que foi adquirido no casamento tem que ser dividido meio a meio. Só que tem homens que não entendem isso, existem parceiros que não entendem isso e quando querem separar, dizem, não, eu que trabalhei, eu que construí todo o meu patrimônio, não vou dividir com ela, só que o regime de bens não diz isso. Você falou sobre violência patrimonial, acho que um caso que dá pra gente comentar é o da Ana Hickman, né? A separação da Ana Hickman foi muito emblemática nisso, ele chegou a pedir pensão, né? Teve os filhos envolvidos também. Quando envolve filhos, como é que vê que essa discussão é muito mais ampla, né? Porque ele acusou, inclusive, de alienação parental, foi toda uma situação, vários pontos dentro de um divórcio só, não é mesmo? No caso do divórcio da Ana Hickman, acompanhei de perto na época também, teve o caso que foi assim, o estopim, que foi a possível agressão que ele teve contra ela, que ela registrou um BO, ela pediu uma medida protetiva, depois aquilo dali foi realmente levando uma amplitude maior e foram se descobrindo outras coisas. Um dos aspectos que eu lembro na época é que provavelmente ela seria a maior provedora do casal, ela como se ela fosse a maior parte da renda do casal advinsse dela, e ele questionava isso em justiça como se isso não fosse verdade. Então, além das questões envolvendo o filho, envolvendo a dificuldade do relacionamento que eles estavam tendo entre si, o filho tinha uma questão muito mais sensível. Então, quando a gente fala de um relacionamento que envolve menor, que envolve problemas financeiros, envolve até violência, tudo precisa ser analisado com muita calma e possivelmente isso não vai findar num acordo, né? Que é o que a gente espera, pelo menos que se tenha no final de um cenário de divórcio, é que a gente consiga fazer aquilo de uma maneira mais amigável. E a gente teve também um caso até que diferente essa semana, que foi uma mulher presa por dívidas de pensão alimentícia, né? Que a gente não costuma ver, geralmente é um homem, né? Geralmente é um homem e a gente teve esse caso que fugiu um pouco assim do comum, né? É importante até você falar sobre isso, porque a gente geralmente coloca o homem como quem deve pagar a pensão, o homem como que está naquela posição de que tem um maior patrimônio, mas isso não tem, é uma questão, na verdade, de
de um padrão que existe na nossa sociedade, mas existe tanto a mulher pode Sim. pagar esse valor de pensão e, consequentemente, dever, como o homem. Não existe essa diferença em termos legais. O que acontece é que, na maioria das vezes, o homem é o que é o provedor, o homem é que tem um patrimônio maior do que a mulher. Professor, o senhor acredita que a gente está caminhando para realmente manter essa tendência de individualidade ou há uma certa esperança de que o matrimônio volte a ser uma prioridade dentro das famílias? Olha, se a gente olhar no contexto histórico das sociedades, esses movimentos, eles são cíclicos. Então, é como um eletrocardiograma. Então, hora em cima, hora embaixo. Então, esses movimentos da sociedade, eles vão alterando. Por exemplo, existiu do período anterior à minha existência, né, como ser aqui, né, encarnado, as pessoas casavam muitas vezes por questões de família, não era por ressentimento em si. Então elas se sentiam até de certa forma obrigadas a ficar aqui. Muitas delas eram submetidas à violência, não comunicavam essas violências. Com o advento da Lei Maria da Penha, aumenta o número de casos de violência. Não aumenta o número de casos, é porque agora os registros a gente pode visibilizar essa violência. Sim, sim. Patrimonial, econômico, psicológico, porque elas começaram a denunciar mais. À medida que as mulheres começam a trabalhar, a ter mais independência, aumentar, por exemplo, muitos alunos na área do direito, nas faculdades que eu ministrei aula, via muitas mulheres. Eu dizia, olha, isso é bom para vocês, mas para a nossa sociedade, isso é visto como uma ameaça. Então, cuidado com as escolhas, porque é uma sociedade misógina, machista, patriarcal, e elas não vão querer. Os homens dificilmente irão aceitar que vocês comecem a governar, comecem a ocupar poder. Isso vai gerar muito conflito. Se você olha, por exemplo, como a sociedade ela permanece ainda fechada, apesar dessas situações considerar como negativos as separações. Se você olha para o Supremo Tribunal Federal, quantos homens e quantas mulheres? Olhe para os governos do Estado, são 27 estados brasileiros. Olhe quantas governadoras nós temos. Olhe o que... Presidente da República. Né? Olhe para a presidência da República. A primeira vez que uma mulher esteve lá, o que foi que fizeram com ela? Foi impeachment. Impeachment. E hoje a gente percebe que tudo aquilo foi feito, foi orquestrado por uma visão machista, patriarcal, misógina. Tanto é que quem quiser assistir depois, rever o dia da votação, como os deputados votavam com uma emoção, uma fúria. Sim! Assim, nossa, ele não está votando do ponto de vista político, ele está olhando para uma mulher. A fúria. Né? Então, assim, o que a gente percebe é que, ao longo as redes sociais, ela tem propagado muito esse individualismo. Mas, ao mesmo tempo, ele vai gerando outros problemas que são efeitos colaterais. Aumenta o suicídio. E o suicídio, como a gente já falou uma vez por aqui, Durkheim, que é um sociólogo clássico, ele já dizia assim, 3 tipos de suicídio. Né? O anômico é aquele que o indivíduo não consegue conviver bem numa sociedade e não suporta aquilo ali. O egoísta, onde ele diz, eu não vou aguentar isso aqui. Aconteceu agora recentemente numa tentativa de suicídio de alguém que estava no parlamento, foi para a cadeia. Em mais de um mês ela tentou suicídio. Vocês sabem de que eu estou falando, Sim, né? Sim. Sabemos. Ou seja, a própria sociedade colocou ela naquela situação. Veja, é uma mulher. Por mais que ela tenha cometido um crime, o que está ainda sobre investigação, mas você percebe que ela está isolada. Né? Se fosse homem, já haveria muita solidariedade na nossa sociedade, porque é típico da nossa sociedade. Então, o suicídio, muitas vezes, diz assim, eu nunca vou cometer o suicídio. Cuidado, não é você que escolhe. É a sociedade que lhe coloca numa situação tal que você pensa que aquela é a saída, e não é a saída. Se vocês olharem e observarem que as pessoas que cometeram o suicídio não mudaram em nada a realidade delas, que elas viviam, e nem tampouco da sociedade. O mundo continuou, o mundo como ele é. Então, a tendência é que aumente ainda mais o divórcio, porque as mulheres começam a ter mais independência. Então, eu não preciso de um homem para sobreviver. Eu não preciso de um homem para trabalhar, para me formar, para estudar. E depois eu digo se ou não quero conviver com uma outra pessoa. Antes não, antes a minha família me obrigava. A mulher era obrigada a casar, eu escolhi uma pessoa para ver se esse aqui é o seu marido ideal. Como se as pessoas tivessem esse poder sobre nós. E à medida que a gente vai descobrindo que as pessoas não têm esse poder sobre nós, a tendência é que a gente saia do mundo da ilusão, do mundo da Matrix, e cai no mundo da realidade. Nelson Rodrigues é a realidade como ela é, e não como você imagina que ela seja. Perfeita colocação, sempre uma boa análise, né, Vitor? Não, e aqui, como eu falei para a doutora Luana no início, nos bastidores, aqui é um tipo de assunto que se tiver mais tempo, a gente conversa aqui até... E por isso, Nath, eu queria agradecer aqui a doutora Luana pela presença, o professor mais uma vez. É sempre bom bater esse papo com vocês e, claro, ótimas contribuições também para a nossa audiência. Muito obrigado.